Olá, oitavo ano querido, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao nosso estudo de arte, nós hoje vamos falar do intérprete teatral. Nós vamos falar dessa pessoa que atua, que vai criar um personagem para o teatro. Como isso acontece? Como é que é a preparação desse ator? Esse é o tema abordado no nosso livro 3, que vamos começar a vê-lo agora. Então, essa imagem que abre o nosso livro, estamos vendo, né, pessoas num palco de maneira despojadas, ou seja, elas estão à vontade, e com textos na mão, né? Então, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Elas são pessoas que trabalham no teatro. Nessa cena você tem atores, nessa cena você tem diretor, né? Então são pessoas que estão trabalhando no teatro e que estão ensaiando. Por que é importante o ensaio no teatro? Porque você vai, naquele momento do ensaio, testar as possibilidades que você pensou para aquela determinada atuação, se você for o ator. Se você for a pessoa responsável pelo figurino, pela cenografia, pela iluminação, pelo som, é nesse momento dos ensaios que você vai testar tudo aquilo que você imaginou para aquele espetáculo. E o ensaio para o ator é primordial, é super fundamental. Como é que é a figura do ator? De onde surgiu essa figura ao longo da história? Surgiu na Grécia Antiga com as festas a Dionísio, que era o deus responsável, né, pelo vinho, pela alegria, pelas festas. E era muito comum na Grécia Antiga que um grego ou uma grega se vestisse do deus homenageado e saísse no cortejo a esse deus ou a essa deusa, acenando, celebrando, né? Dando pinta ali para as pessoas que estavam vendo. Só que teve um carinha chamado Thespis, que é esse sujeito aqui, uma releitura moderna, né, dessa figura grega, que ele teve a ideia de falar como se ele fosse o Dionísio. Então, a partir daí, surge a figura do ator, aquele que vai atuar, né? Aquele que vai interpretar, que vai falar em nome de um personagem que existe na ficção. Ele vai dar vida a esse personagem. O tempo foi passando, né? O teatro grego foi dando origem a outros tipos de teatro, e durante a Idade Média, a igreja, como vocês já estudaram em história, era a grande detentora da cultura daquela localidade, né? Desse período histórico. Então você tinha dois tipos de teatro. Você tinha o sagrado, que era promovido pela igreja, e você tinha o profano, que era o teatro feito pelos populares, né? Era o teatro feito que não, de maneira que não, o sagrado ele não era abordado. Mas aqui nesse momento nós vamos falar do teatro sagrado, e uma das encenações desse teatro sagrado era as cenas os altos. Então você tem o alto da Paixão de Cristo. Ariano Suassuna escreveu o Alto da Compadecida, contando, né, a história de João Grilo. Você tem o Alto de Natal, certo? Que são momentos, nos altos eram momentos de passagens da vida de Jesus Cristo ou dos santos. Nesse mesmo período, um pouquinho lá na frente, né, final da Idade Média, já surgindo ali o Renascimento, você tem um tipo de comédia popular muito interessante chamada comédia dell'arte. E a comédia dell'arte, por ser uma comédia popular, ela era mais despojada, ela era mais livre. Então, os textos eles eram improvisados, a composição
do personagem era uma composição mais livre, ele tinha que comunicar diretamente com o público, ele estava mais próximo ao público. E no contraponto desse teatro popular, que era a comédia dell'arte, você tinha o teatro de Shakespeare, que era um teatro mais tradicional, mais sério, mais complexo, né? E o Shakespeare ele chegou a criar um Teatro Globo, a gente já conversou sobre ele, especialmente para encenar as suas peças. A comédia dell'arte deixou heranças muito bacanas para os teatros de hoje em dia, como por exemplo, foi na comédia dell'arte que surgiu a mímica e a representação de personagens típicos, a improvisação, que era algo muito forte nesse grupo, o humor, e esse humor com improvisação, e um teatro itinerante, ou seja, o teatro estava sempre mudando de cidade em cidade, tá? Aqui no livro da gente tem essa foto do Cortejo de Caretas, que é do grupo teatral Caretas, né? O grupo Teatro de Caretas, que é um grupo cearense, e essa foto é de 2010. Então aqui a gente observa esse personagem que ele está de máscara. Como é que ele vai falar se tem algo que não dá para a gente entender o que ele está falando, né? Então ele precisa usar o próprio corpo, ele precisa fazer mímica para se fazer entendido, né? Os figurinos, as roupas desses teatros improvisados, né, desses teatros mais populares, elas vão ser roupas adaptadas. Então eu vou pegar essa blusa, vou customizar, vou fazer tal coisa, porque de repente ela vira a blusa do meu personagem. Diferente de um teatro shakespeariano, por exemplo, onde você tinha uma costureira para fazer o figurino do personagem, certo? Uma coisa muito interessante é que as comédias populares, a rua vai ser o seu espaço de atuação, enquanto os grupos de teatro, né, mais tradicionais, é o teatro, o palco do teatro, que vai ser o seu lugar de atuação. Para as comédias populares, o palco é a rua, o palco é onde o povo está. Do ator ao personagem. Então aqui nós temos dois elementos distintos. Você tem o ator, que é a pessoa que vai dar vida ao personagem, que foi criado por alguém. Então, após o século XVIII, surgiram mais estudos, né? Surgiram obras, surgiram diretores de teatro que cada vez mais começaram a esmiuçar essa relação entre o ator e o personagem. Um dos maiores exemplos disso é o russo Konstantin Stanislavski. Nasceu em 1863, faleceu em 1938, que foi um desses pensadores. E ele criou um dos mais conhecidos métodos de atuação, que hoje é referência dentro do mundo teatral, que é o sistema Stanislavski. O que consistia o sistema Stanislavski? A análise psicológica do personagem. Não sei se vocês já observaram um ator de televisão, de cinema, dando entrevista, que ele vai falar que que ele estudou o personagem. O que significa isso? Significa estudar como é que ele vai falar, como é que ele vai sentar, como é que ele vai pensar, como é que ele vai andar, o que ele sente. Sim, isso tudo faz parte do personagem. Porque o personagem, apesar de ser idealizado por alguém, ele é uma pessoa idealizada. Então, se você vai dar vida a ele, você tem que entender o que faz parte da personalidade dele, certo? Por quê? Porque você precisa criar esse personagem da maneira mais real, mais verdadeira possível. No Brasil, nós temos um grande representante desse tipo de teatro, que foi Antônio Filho.
Antunes Filho, perdão, nasceu em 1929, faleceu em 2019, que ele foi muito influenciado por esse método Stanislavski, mas que ele foi criando o seu próprio método. E para criar o seu próprio método, ele criou um centro de pesquisas teatrais, onde ele e os jovens atores trocavam como poderiam elaborar esses personagens. E duas coisas muito importantes no desenvolvimento do método de Antunes Filho é a questão da respiração, né? Se o seu personagem repara isso quando vocês estiverem vendo novela ou uma série, tá? Um filme. O personagem central, se ele for um personagem dramático, ele vai ter uma respiração, as pausas na respiração dele, o corpo, né, como ele vai se posicionar, vai ser diferente de um personagem mais cômico, que vai ser um corpo mais relaxado, uma fala mais corrida, tá? Começa a reparar isso. Eis o paulista José Alves Antunes Filho. E nessa imagem que eu quis pegar para vocês, ele está com os dois principais elementos de teatro, que são as máscaras da comédia e da tragédia. Ele foi um dos principais diretores e nome do teatro brasileiro. O trabalho de vocês vai ser o seguinte: na história das fantasias usada pelos foliões no nosso carnaval, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também, alguns desses personagens são personagens da comédia dell'arte. Tá? Vou dar aqui, a gente já está dando exemplo: Pierrot, Arlequim e a Colombina. Peguei esses três porque são os mais famosos, mas você pode pesquisar e procurar por outros. Você vai escolher um desses três ou desses outros personagens da comédia dell'arte que são representados no nosso carnaval, como por exemplo o Rimom. Você vai escolher um deles, você vai descrever como é que ele é, mínimo mais ou menos de 3, 4 linhas, tá? E depois no seu caderno de desenho, você vai fazer um figurino para esse personagem escolhido. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse trabalho, pode me chamar no Clesep ou na plataforma, né, no chat do Teams, tá bom? Beijos!